Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Bom galera, hoje eu já estou aqui direto na tela, sem muita delonga, porque tive vários compromissos, já está bem tarde aqui, estou gravando esse vídeo aqui às 18 horas, então vou fazer algo aqui sem muita firula, mas com conteúdo sensacional. Então já sapeca o dedo no like, porque a informação é importante e vocês vão gostar demais do que nós temos para mostrar aqui, beleza? Joia, eu estou me baseando para fazer esse vídeo daquela boa e velha frase que muitos de vocês já devem ter escutado por aí, que é que setups não funcionam, tá? E eu até concordo, com algum ponto os setups não vão funcionar, né? Os indicadores podem não ser assertivos sempre, você tem muitas condições que eles não vão ser assertivos, mas eu acho que falta uma palavra que nem sempre funciona. Aí eu até acredito nessa frase, né? Então você tem que ter outras técnicas e tal, né? Você tem que ter outros estudos, outros acompanhamentos, olhar um fluxo, olhar volume, olhar várias outras coisas, olhar as notícias, para que os setups realmente sejam eficientes para você. E isso que eu vou mostrar para vocês, dá uma resumida legal sobre essa questão do setup não funciona, beleza? Então vamos lá, primeiro ponto está aqui no gap, né? Está aqui no gap, eu acho que eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas quando há gap, a gente sabe que falta uma sincronia de vários indicadores. Por quê? Porque, por exemplo, pega uma média. Se você tem uma média, você tem um espaço desse aqui gigantesco entre o preço de fechamento do dia anterior e a abertura do dia de 420 pontos, você vai ter um período, um pequeno período até que essa média que está ali se adeque, até que ela se ajuste. Então, durante esse ajuste, o setup não vai funcionar bem. Você pode ter vários falsos sinais e você pode se dar bem. Acontece isso aqui, ó, nesse setup que eu estou demonstrando aqui para vocês, ó, que eu construí para a gente fazer esse vídeo, que nada mais é do que ele está pegando aqui, ó, tá vendo que tem um sinal falso aqui de venda, e ele está pegando aqui o quê? Eu coloquei aqui um high-low, tá? E coloquei uma média Tilson aqui, e eu estou falando para ele o seguinte, olha, se ele estiver acima do high-low e acima da média, printa de verde. Se ele chegar e ele ultrapassar o high-low, né, e a média, pinta de vermelho. Então foi isso que é isso que eu estou falando aqui. Ele está pegando a virada do high-low e está pegando também a questão da média, beleza? Então vem um outro problema, que é o problema que eu estou tentando solucionar quando a gente pensa em robô, tá? Primeiro que eu deixei o robô aqui rodando e vocês já podem perceber que esse ajuste já joga o robô no buraco, né? Você vê que ele já tomou aqui, ó, eu fiz com 5 contratos o teste e ele tomou um loss aqui e tomou um outro loss aqui. Por que ele tomou esses dois loss? Porque ele não tinha ajustado ainda. Então, ele pegou a condição aqui, o nosso indicador ainda está ajustando ao preço e de repente ele me deu um sinal desse e aí o sinal falso ele toma um loss, tá? Beleza. Outro ponto é que nesse dia aqui, que foi o dia de ontem, um dia bastante complicado, a gente teve não só pavios enormes, como uma abertura menos o fechamento, né? Você saber o valor total de um candle muito alto. Então nós tivemos aqui candles de 300 e tantos pontos, candles de 400 pontos, pavios somando candle e tal, passando os 500 pontos, e isso joga qualquer tipo de setup no buraco, né? É difícil para você operar isso de forma manual e o setup então é praticamente impossível. Você toma muito ferro. Aí qual que às vezes você ter uma situação dessa, qual que pode ser uma boa solução? A primeira é às vezes partir para renco, caso você esteja trabalhando aqui num gráfico de minutos. Às vezes, com movimentos grandes como esse, o renco pode te dar boas condições. Se eu pegar isso aqui e colocar em 15R, né? Vamos colocar aqui, deixa eu ver se vai... Ah, não, porque eu estou aqui com o meu point fix ligado. Se eu colocar isso aqui, ó, em 15R, vocês vão ver que esse mesmo movimento ali que eu estava falando, ele chegou a dar até algumas condiçõezinhas ali, baseada nesse robô aqui, que eu criei, boas condiçõezinhas aqui, ele não teria tomado, ele tomaria um loss pequeno aqui, mas depois praticamente recuperava aqui, depois ele fazia um gain bem bacana aqui, e estaria em gain nessa operação, ou seja, né, pode ser uma solução.
Então, todos esses detalhes, galera, é muito importante a gente discutir e a gente compreender quando a gente trabalha setups, tá? E um outro que é muito importante, e esse sim, fundamental, é o que eu quero mais dar ênfase aqui para vocês, que é esse aqui, ó. Eu vou mexer aqui para vocês um negócio. Primeiro eu vou apresentar aqui uma programação aonde eu criei isso aqui, gente, ó, um negocinho bobinho chamado limite. O que significa esse limite? É, por exemplo, como a gente trabalha com setups, os setups normalmente têm sinais, né? Então você encontra uma solução X ou Y e baseada naquela solução, o próximo candle, né, que tiver dentro da condição será printado como um sinal de compra ou um sinal de venda. Basicamente é assim que você pensa, né, na hora que você está programando para fazer alguma execução, alguma tarefa dentro de uma programação. Até aí, tudo ok. Só que, se esse candle que for o sinal for muito grande, se esse candle que for o sinal for exatamente, totalmente o caminho que vai seguir ali para uma compra ou para uma venda, aí você se ferrou. Por quê? Porque ele provavelmente vai fazer todo o caminho com aquele sinal e na hora que abrir, ele vai mandar você comprar novamente, só que aí o movimento já chegou ao fim ou já está perto do fim. E muitas vezes acontece daquele movimento você ainda pegar o retorno total dele. E aí são loss enormes, já que qualquer tipo de programação costuma se basear, né, o seu stop e o seu alvo são baseados às vezes no range do candle sinal. Beleza? Deu para entender ou ficou confuso? Se ficou confuso, eu vou mostrar isso aqui para vocês aqui agora. Ó. Eu coloquei aqui, ó, clicando com o botão direito, propriedades nesse robô aqui que eu estou fazendo um teste. Então vocês percebem, ó, que aqui, beleza, tomou 2 loss aqui, mas nada que derrube tudo aqui, porque foi ligado no momento errado, onde não havia ajuste do indicador. E aqui eu coloquei um negócio chamado valor limite. E esse valor limite eu coloquei de 150 pontos. O que significa isso? Significa que se o valor do meu sinal ultrapassar os 50 pontos, estou fora. Não quero. É muito grande, percorreu um caminho muito legal e a chance dele voltar é muito grande. Se eu não tivesse colocado esse valor aqui, vamos colocar aqui 500 pontos, e eu vou dar ok, olha o que vai acontecer aqui. Né? Você já consegue perceber claramente. O que eu fiz aqui? Eu estou printando de verde o momento que está comprado e pintando de vermelho o momento que está vendido. Ou seja, esse candle aqui seria o candle sinal, certo? E esse candle aqui seria o candle de execução, o candle que ele estaria executando, né? Só que só esse candle aqui, ele já tomou, só nele, ele já tomou aqui um loss de 300 pontos, 281 pontos. Só que se o nosso sistema aqui de auto break-even e tal não saiu nessa operação, ele ainda pode ter descido mais. Eu acredito que não, já que ele pegou esse sinal aqui, ó, já que ele printou isso aqui de vermelho. Se ele printou isso aqui de vermelho, isso significa que este outro candle aqui também serviu de sinal, só que para venda. E aí o que acontece? Um candle também muito grande, ele faz essa violinada violenta aqui e já volta de novo. Ou seja, normalmente, gente, quando acontece sinais com candles enormes desse, o mercado está bem complicado. Então eu gosto sempre de deixar sinais menores nos meus setups, porque deixando sinais menores no setup, a gente cuida mais desse quesito. Então era uma coisa que não tinha em vários dos meus robôs e que agora eu coloquei, porque de tanto ver isso, eu comecei a perceber que na hora que você coloca esses sinais com valores menores, acontece isso aqui, ó. Você vai ver que se eu colocar aqui o valor de 150, eu simplesmente protegi o meu robô de 2 entradas que já ultrapassariam fácil 500 pontos aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Coloquem dúvidas aqui abaixo para que a gente possa voltar com um vídeo como esse, com mais raciocínios relacionados a isso, tá? E quem sabe até mostrar isso aqui, detalhe por detalhe, em uma programação para que vocês entendam perfeitamente como é que isso aqui pode funcionar. Se gostou, sapeca aí o dedo no like, rapaziada. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.